julho de 1944. Nápoles, Itália. Na manhã de 16 de julho, a grande embarcação finalmente atraca no porto de Nápoles. Os praças desembarcam no movimentado ancoradouro, cheio de barcos de guerra, navios enormes e guindastes. Ali existem soldados com uniformes de todas as cores e insígnias. Marroquinos, ingleses, canadenses, franceses, italianos, sul-africanos e americanos. Os soldados brasileiros marcham pelas ruas da cidade. Uns estão saudáveis. Outros parecendo fantasmas cambaleantes, com enjoo de terra. Otávio, você está marchando torto. A direita é pra cá, fala Henrico, sério, preocupado com o irmão, pois todos estão um pouco tontos por andar em terra firme. Eu sei, Henrico. Mas preciso me desviar um pouco para segurar o Giuseppe, ele vai acabar desmaiando, responde Otávio, rindo. Que bom que você está de bom humor, mesmo carregando a sacola dele e a sua. Sim, estou. Nápoles está muito destruída, mas é bela. Está enxergando o Vesúvio, à sua esquerda? Otávio percebe que Henrico não aprecia a bela paisagem que o vulcão oferece porque está preocupado com um pracinha que está do outro lado de Otávio. Henrico, se você se encarregar de ajudar o Giuseppe, eu posso dar um apoio para o Jorge. Por favor, faça isso, Otávio. Ele não vai conseguir se manter em pé. E pelo jeito será uma longa marcha até a estação de trens. Eles seguem marchando, informa. As bagagens mais pesadas são acomodadas em caminhões, mas os rapazes vão a pé. O uniforme dos norte-americanos é caque, mas o dos brasileiros é verde-oliva, a mesma cor dos alemães. Por isto, os civis napolitanos os confundem e gritam. Tedeschi. O ódio transparece nos rostos sofridos dos cidadãos. Demora até que as pessoas enxerguem o distintivo no uniforme. Brasil? Na estação Giuseppe Garibaldi, eles entram nos trens que os levam até a estação Anharo. Depois, mais caminhada em aclive, num calor quase insuportável. Para os que estão fracos, é a prova. Otávio obriga o irmão a comer toda a ração C, enlatada, assim que eles chegam ao local do acampamento e são autorizados a se alimentar. Giuseppe, agora, come tudo rápido. Aprendeu. Fico olhando para os rostos desses pobres coitados. Não vejo ninguém que se pareça com nossos parentes, comenta Henrico. Eles não vivem aqui no litoral, não é, Otávio? Não, eles vivem mais ao norte, na Toscana. Qual era mesmo o sobrenome do tio Antônio? Bardini. Então devemos procurar por Bigotto ou Bardini, fala Giuseppe, mais animado após comer a sua ração e a do Otávio, que desta vez foi generoso. Nós vamos encontrá-los. Caralho. Não descansarei até que veja qual a situação deles. Descansar. Acho que não vamos mesmo. Chega de descansar, comenta Otávio. Naquele navio não fiz outra coisa senão ficar deitado e espremido. Eu até torcia para que ordem de treinar o abandono do navio fosse gritada no alto-falante. Pois eu morreria afogado, não tinha forças para sair do barco, comenta Giuseppe, sorrindo. Porém, o caminho não é fácil. Nesse momento, tudo o que eu queria era me livrar desses mosquitos do inferno, fala Henrico, vendo que Jorge está todo pecado de mosquitos e vermelho, queimado pelo sol escaldante. Somente tarde da noite, os homens chegam ao lugar onde será montado o acampamento, na cratera do extinto vulcão Anharo. Antes, fora um local de caça da família real italiana. Recentemente, um campo de concentração. Agora, é um bosque de avelaneiras, coberto de relva. Porém, o atraso do exército causa uma das primeiras dificuldades em terra. O equipamento para acampar não chega. Sem barracas, mosquiteiros ou mesmo repelentes, eles se ajeitam ali mesmo na relva. O cansaço impede que algum dos moços sofra com o desconforto. Como ali na cratera também estão acampados italianos e norte-americanos, alguém distribui cobertores aos pobres brasileiros. Infelizmente, para alguns, não é possível dormir, pois começam os serviços de rotina, como plantão, sentinela e vigia. Otávio é escalado para a primeira sentinela. Não se incomoda, prefere assim,
pois depois que se deitar, vai dormir como pedra. Quando Otávio finalmente se deita sob um teto estrelado e começa a sonhar, ouvem-se fortes estrondos dos canhões ali perto. Os homens se separam dos cobertores ensopados de orvalho, assustados. Porém, logo ficam sabendo do que se trata. São as baterias antiaéreas disparando projéteis para defender o porto de Nápoles. A noite fica tão clara que parece que o sol brilha. Ninguém mais dorme com a barulheira. E logo cedo estão todos de pé. O material chega. Então eles preparam o acampamento, que também não é grande coisa. Uma barraca para cada 2 homens. Começam a receber uma pastilha de quinino, amarela e amarga como a morte, para se protegerem da malária. E também suco de tomate, porque a ração Yankee é enlatada. Nesse buraco permanecem por 2 semanas. Antes que levantem acampamento para sair dali, é afixado um edital na madeira da barraca do 6º Regimento. Querem voluntários para fazer o curso de Mine Warfare de Booby Traps, minas de guerra e armadilhas. O risco de ser um mineiro é imenso, então querem que os rapazes se ofereçam. Eu vou, é preciso compreender bem o inglês para fazer o curso, fala Otávio. Não. Eu vou. Você fica e cuida do Giuseppe e do Jorge, fala Enrico. Eu não preciso que ninguém cuide de mim. E você é muito pesado, Enrico, explica Giuseppe. Eu vou. Eu sou o mais leve no momento. Emagreci, e sabemos que para desarmar uma mina é melhor não ser pesado. É preciso se arrastar. Meu inglês dá pro gasto. Eu vou. Quando eu voltar, ensino vocês. E aí a gente vai saber se virar nos campos minados e nas estradas cheias de armadilhas. Caralho, eu vou, ponto. No fim, vão Otávio, que é muito ágil e não é muito pesado, Giuseppe, que está louco para provar sua coragem, Geraldo e mais um soldado. São os poucos capazes de entender instruções em inglês. Enrico fica e ajuda Jorge, que ainda está doente, sofrendo com as picadas de insetos e queimaduras de sol. Um major que entende o quanto esses jovens descendentes de italianos que falam também inglês são importantes para a tropa. Pensem, brevemente, mandá-los fazer um curso de comunicações e promovê-los a sargento. A partida dos rapazes para a caserta, onde está o batalhão de engenheiros e será dado o curso, fica marcada para 10 dias depois. Assim, enquanto isso, Otávio e Geraldo são escalados para servir de intérpretes entre os oficiais da 2ª Companhia e um oficial norte-americano que vem dar explicações sobre o armamento. A maioria dos praças que fez o tiro de guerra sabe manusear o fuzil Mauser, mas este é substituído pelos fuzis Springfield. Serão usadas ainda as carabinas Garand. Ou seja, o treinamento na Vila Militar no Rio de Janeiro com o fuzil antigo foi praticamente inútil. Enrico é chamado para decifrar o funcionamento dos fogões que chegam, cujos manuais são também em inglês, naturalmente. Felizmente, junto com os fogões, chegam os latões. Enrico monta os sobreaquecedores, na cozinha. Os latões ficam sempre cheios de detergente, o que melhora muito a higiene alimentar, e o odor das marmitas fica mais suportável. E chega o dia de os rapazes se separarem. Os que ficam e os que vão para a caserta. Desde a convocação, os Bigoto estiveram juntos nos treinamentos. A vida no navio foi difícil, mas agora estão todos novamente fortes e com saúde, cheios de vontade de aprender tudo o que podem para enfrentar o que vier. Logo eles entrarão em ação. O grupo que vai para o treino de Minas é comandado pelo Tenente Monteiro, ótimo oficial. Durante todo o trajeto, eles verificam o grande esforço industrial norte-americano para ganhar a guerra. Dos 2 lados das estradas estão dispostos, numa interminável fila, canhões, jipes, caminhões, obuses e tanques. Passam por Sorrento, chegam à caserta, continuam por Dugenta e atingem o Walnut Orchard, onde está o batalhão de engenheiros americanos. Balançando no caminhão, Otávio vai escrevendo uma longa carta para Isa. Ele tenta descrever os lugares por onde passa. São lugares encantadores, que, após a guerra, merecem ser visitados. Já imagina que Maria Isabel vai gostar daquelas paragens. Quando chegam ao destino, vão cavar valetas para a distribuição de água e,
logo em seguida, começam o curso. É preciso aprender rápido, pois tem apenas 10 dias. As minas são variadas. Tellermine, que destrói um tanque. Schuhmine, que corta fora uma perna. Chapnel, que explode e espalha estilhaços. A mina R e muitas outras, procedentes de diversos países. O mais importante é entender e manipular os detonadores, os ignitors. Os detectores eletrônicos de minas não funcionam mais, porque os alemães mudaram a forma de construí-las. Então a sondagem tem que ser manual. Cada homem se arrasta sobre o terreno cravando a faca de trincheira no solo até o cabo. Cada cravada, com o braço esquerdo, o mais longe possível. Os que têm longos braços se dão melhor, como Otávio e Giuseppe. Na sequência, vão cravando o punhal de 10 em 10 centímetros. O homem não pode ser muito pesado e a faca deve encontrar o solo num ângulo de 45 graus, atingindo o corpo da mina antes do corpo do soldado. Depois de achar a mina, o trabalho meticuloso é alcançar o detonador, neutralizá-lo e retirá-lo da mina. Às vezes, é melhor explodir a mina, à distância, em vez de neutralizar o detonador. Ao longo do exercício, cada um dos soldados crava o punhal cerca de 40.000 vezes. Sem dúvida, é preciso ter o braço e o punho muito fortes para aguentar. Eles estão sempre com o rosto muito sujo, pois precisam grudá-lo ao solo quando espocam foguetes iluminadores. Enquanto isso, em Anharo, num breve momento de folga, Henrico caminha até a praia. À beira-mar, ficam os paraquedistas. No fim da tarde, as unidades se reúnem para cantar Deus Salve a América, e outras canções militares. Numa de suas andanças, Henrico, na estrada para Viterbo, se depara com um imenso cemitério dos aliados. Aquilo é bem triste de se ver, um mar de cruzes brancas. Cada uma vida que se foi. Para se juntar a tantas outras vidas colhidas em flor, vai também a de um sargento que pisa numa mina na praia e morre imediatamente. É um perigo caminhar pelos arredores. Henrico não vê a hora de rever os irmãos e aprender com eles como se comportar em campo minado. Uma noite, deitado em sua barraca, ele ouve o barulho de ronco de motores. Sai para o ar livre, onde vários soldados estão olhando para o céu, para as esquadrilhas de grandes bombardeiros que seguem em direção ao Mar Tirreno. O que vêem são caças que cortam o céu em alta velocidade. Em 15 de agosto, ficarão sabendo que as forças aliadas desembarcaram em Marsella e no restante do sul da França.